Essas navegações de Portugal e Espanha, evidentemente, elas vão produzir algum conflito. Por que vai haver disputas entre Portugal e Espanha? Porque havia uma tradição naquela época que era a seguinte: o país que sai na frente, o pioneiro, é dono. Os portugueses saíram na frente na navegação do Atlântico, então eles se achavam donos do Oceano Atlântico. Eles chamavam de mar português. Né? A gente vê isso nos poemas do Camões, a gente vê nos poemas do Fernando Pessoa, a ideia de mar português. E se o mar é deles, as terras que existem nesse mar também são deles, né, dos portugueses. E os espanhóis, na medida que vão começando a descobrir novas terras, com o Colombo, por exemplo, isso vai provocar um atrito com Portugal. Então, veja só que interessante essa história. Eles vão acabar fazendo alguns acordos, alguns tratados, para dividir as novas terras encontradas no Oceano Atlântico. Primeiro, Portugal tinha, desde lá do comecinho do século XV, Portugal foi o primeiro país a se lançar nos mares, isso vocês se lembram bem. Em 1455, o Papa estabeleceu um documento, uma bula papal, né, todo documento feito pelo Papa é chamado de bula papal, chamado Romanus Pontifex. O que dizia esse documento? Que todas as terras que existissem no oceano seriam terras portuguesas. Então, Portugal já era dono de todas as terras que haviam no Atlântico, por essa determinação do Papa. Ok? É claro que os outros países não iriam aceitar isso, né? As outras monarquias nacionais europeias não iriam aceitar isso pacificamente. Então, é a partir daí que começam os conflitos. Em 1479, a Espanha queria ter participação nessas terras, que eles ainda não haviam descoberto, mas eles sabiam que poderiam descobrir. Então, eles fazem uma divisão, eles fazem um acordo com Portugal, chamado Tratado de Alcáçovas. Isso foi em 1479. Então, eles dividiram as terras do oceano em norte e sul. Eu vou fazer aqui um mapinha bem tosquinho, só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, aqui a Europa, essa parte aqui é onde fica Portugal, aqui o restante é a Espanha. Aqui a África, as Índias lá, a América fica desse lado aqui. Então, a América aqui. Eu estou desenhando com o mouse, tá, gente? Então, não vai ficar legal, não, porque eu não tenho mesa digitalizadora. Então, aqui é a América. Então, olha a ideia do Tratado de Alcáçovas, era assim. Eles passariam uma linha imaginária aqui, tudo que tivesse abaixo dessa linha seria de Portugal, as ilhas, as terras do mar. Eles não sabiam ainda da existência da América, em 1479, Colombo só chegou aqui em 1492. E tudo que tivesse a norte seria da Espanha. Essa foi a divisão que eles fizeram. Como se eles dividissem o mundo entre Espanha e Portugal. Imagina hoje, por exemplo, a China e os Estados Unidos lançam foguetes a um planeta Marte, por exemplo. E eles descobrem que lá em Marte tem muito ouro, assim, um minério muito valioso e tal. E aí, então, os chineses e americanos que lançaram as suas naves espaciais, eles fazem uma linha dividindo Marte em duas partes. Uma parte para a China, outra parte para os Estados Unidos. Né? Pergunto a vocês, será que a Rússia, a Alemanha, a Inglaterra, a Itália, eles vão aceitar essa divisão passivamente? Ou eles vão tentar, de algum jeitinho, chegar lá também, ver o que eles podem explorar? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Esses tratados entre Portugal e Espanha, eles serviram apenas para evitar uma guerra declarada, mesmo uma guerra aberta entre Portugal e Espanha. Mas os outros países, na medida em que tiveram condições, a Inglaterra, a França, Inglaterra e França estavam em guerra um contra o outro, né, que é a famosa Guerra dos 100 Anos. Mas na medida que eles tiveram condições para navegar e para organizar uma grande expedição, eles não vão levar esses tratados a sério e vão invadir as terras que, teoricamente, seriam de Espanha e Portugal. Bom, então o Tratado de 1479, ele acabou sendo desfeito depois em 1493, aqui a América já tinha sido descoberta. Então aqui, a chamada Bula Interquetera, ou Interquetera, é um acordo também feito pelo Papa, pois é uma bula, né? Um documento expedido pelo Papa. Na verdade, depois que descobriram a América, os espanhóis perceberam que essa divisão norte-sul seria muito prejudicial a eles. Eles acabariam ficando com algumas ilhas que existem aqui, as chamadas Ilhas Canárias, as Gran Canárias, né, apenas, e o restante seria mesmo de Portugal.
Então, já sabendo disso, já conhecendo melhor a Terra, eles chamam o Papa e dizem assim, olha, o senhor precisa interferir nessa questão, porque senão nós vamos ser muito prejudicados. E é bom lembrar um detalhe importante, o Papa era espanhol nessa época, né? Era Alexandre VI, se não me engano, o Papa nessa época, e o Papa ele vai fazer, então, uma proposta de divisão. Essa bula interquetera, a palavra interquetera é uma palavra do latim que significa entre outras coisas. Hoje a gente chamaria de etc. Então, no latim moderno, etc., que quer dizer justamente e mais algumas coisas. A gente usa bastante. Então, entre outras coisas, a divisão do mundo entre portugueses e espanhóis. Como é que seria essa divisão? Presta atenção, 1493. Aqui nós temos um conjunto de ilhas, chamado Ilhas dos Açores, aqui na costa africana. Então, o Papa propõe uma linha imaginária passando a 100 léguas da Ilha dos Açores. Esse mapinha meu está muito torto, aqui não vai ficar legal. Eu vou mostrar no próximo mapa. 100 léguas. Uma légua tem mais ou menos 6 quilômetros, portanto, 600 quilômetros a leste das ilhas, aliás, a oeste das ilhas de Cabo Verde, passaria uma linha imaginária de polo a polo. Aqui não dá certo. Deixa eu ver se eu apago esse mapinha aqui, senão eu vou confundir mais do que explicar. Então, ó, Ô, América. professor, a nacionalidade desses papas influenciavam? Eu acho que se a gente parar para pensar, até hoje influencia. Lembrando que o cargo de Papa na Igreja Católica é também um cargo político, certo? O Papa ele tem uma grande influência religiosa, mas também tem uma grande influência política no mundo. E o fato do Papa ser espanhol acaba dando a ele, talvez, essa preferência pelos espanhóis. Isso é uma suposição, porque talvez eles não soubessem mesmo, né? Embora em 1493 eles já tinham descoberto a América, então a proposta do Papa era uma linha 100 léguas das ilhas de Cabo Verde. Então, daqui de Cabo Verde até a linha imaginária, 100 léguas, mais ou menos 600 quilômetros. Os portugueses não quiseram, os portugueses não aceitaram. Eles disseram, não, 100 léguas é muito pouco. Por que os portugueses não aceitaram? Porque esse trecho aqui do mar, eles já conheciam, que eles já navegavam aqui desde o começo do século XV. E as ilhas que tinham aqui já eram, de certa forma, deles por ordem de descobrimento. Então, as ilhas dos Açores, ilhas de Cabo Verde, essas ilhas todas eram ilhas da costa africana que os portugueses já conheciam e dominavam. Eles queriam mais. Vocês sabem que tem uma coisa curiosa que eu esqueci de dizer lá atrás. Quando o Colombo voltou da América, a primeira vez que ele voltou, na primeira viagem de volta para a Europa, ele deu uma passadinha antes em Portugal. Antes de ir à Espanha, ele foi a Portugal. Sabe aquela que primeiro ele foi lá falar com o rei de Portugal, e o rei de Portugal não quis financiar a esquadra dele, porque disse que ele estava maluco, que a terra não era redonda, que ele ia morrer no mar. Ele chega e diz assim, olha só, 1493, já cheguei no Cipango, já cheguei nas Índias, e vocês ainda nem sequer conseguiram chegar pelo Cabo Sul-Africano. Então, o senhor, rei de Portugal, El Rei, se enganou. Se tivesse financiado a minha viagem, teria feito o melhor negócio. Na verdade, ele meio que se vingar do rei de Portugal, né? E aí depois vai para a Espanha. Então, quer dizer, o rei de Portugal, nesse caso, ele não era burro, né? Ele sabia que Colombo tinha ido e voltado muito rápido das Índias. Então, ele supôs ali que Colombo havia descoberto novas terras no Atlântico, que não eram as Índias e talvez novas ilhas e tal. E como Portugal, pelo decreto do Papa, lá na bula, né, Romanos Pontifex, havia dito que todas as terras do Atlântico seriam de Portugal, então os portugueses queriam ter uma participação. E a bula interquetera, o tratado interquetera, não atendia os interesses portugueses. Por isso que eles não vão aceitar. Eles queriam que essa linha viesse muito mais para o oeste. Daí eles vão fazer um novo acordo. Isso para evitar uma guerra, porque nem para Portugal, que estava muito envolvido na navegação, investindo muito dinheiro nas esquadras, e nem para a Espanha, que havia acabado de sair de uma guerra contra os muçulmanos, interessava uma guerra. Eles não queriam guerra naquele momento. Então eles vão fazer vários acordos aí. O acordo que vai valer por bastante tempo é o chamado Tratado de Tordesilhas, que vocês já ouviram falar certamente muitas vezes. Esse foi assinado em 1494. Olha como que eu escrevo bonito com o mouse. 1494. Tordesilhas é o nome de uma cidade espanhola onde eles lavraram esse acordo e assinaram esse tratado. Aqui, mas tinha um mapa pronto aqui, eu sofrendo para desenhar mapa lá, né? Só vou mudar a cor da caneta aqui, vou pegar uma caneta vermelha. Olha só,
Então, aqui nós temos, é que não aparece aqui porque é muito pequenininho, né? Mas as ilhas de Cabo Verde, elas ficam aqui assim aproximadamente. Aqui nós temos as Gran Canárias, que são ilhas também da costa do Atlântico. Então, a bula interquetera, ou interquetera, ela passaria mais ou menos aqui. Ou seja, as terras que caberiam a Portugal por esse tratado já eram terras dos portugueses, eles já conheciam essas terras. Então, por isso que eles não aceitaram. Então, vocês vão vendo que os portugueses não eram burros, coisa nenhuma. Essa história de dizer que português é burro é só nas piadinhas mesmo, eles são muito espertos, né? Então, aqui, menos até a bula interquetera, e depois o Tratado de Tordesilhas vai passar aproximadamente aqui, ó. Então, as 370 léguas chegam até aqui. Essa parte aqui do Brasil já pertencia a Portugal desde 1494. Ou seja, antes mesmo da chegada dos portugueses ao Brasil, o Brasil já pertencia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Entenderam? Por isso que se diz que quando o Cabral chegou ao Brasil, ele não veio descobrir o Brasil, ele veio tomar posse, porque mais ou menos Portugal já sabia da existência dessas terras, eles só não tinham noção do tamanho que era. Isso eles só vão perceber mesmo e descobrir ao longo da colonização, quando os bandeirantes começam a entrar. É bom lembrar que não tinha satélite naquela época para ver lá de cima, né? Então os bandeirantes começam a entrar nas terras e descobrir e tal. Isso foi ao longo do século XVI, XVII, que vai se traçando realmente o mapa verdadeiro e eles tendo uma noção exata do tamanho aqui do continente americano. Então, o Tratado de Tordesilhas, ele, como eu disse, não vai ser respeitado pelas outras nações. Então, o mundo está dividido entre Portugal e Espanha. Tudo que ficasse desse lado do tratado seria da Espanha. As ilhas aqui, né? As ilhas do Caribe, Talguanaane, Cuba, São Domingos, seriam tudo espanholas. E o que ficasse desse lado aqui seria de Portugal, um pedaço do Brasil, as ilhas aqui da costa africana, a própria África, né? Portugal fundou várias colônias aqui, nós temos aqui a Guiné, Moçambique, Portugal fundou colônia na Índia, né? Que é a colônia de Goa, Macau, na China, enfim. Eles foram fazendo contatos comerciais com esses povos. Tudo isso seria de Portugal. Os outros países não iriam reconhecer, não iriam aceitar, né? França chegou a dizer num manifesto que ele não havia visto no Testamento de Adão nenhuma declaração que dividia o mundo entre Portugal e Espanha, ou seja, eles não iriam respeitar. Como é que a Inglaterra e a França vão desrespeitar o Tratado de Tordesilhas? A Inglaterra e a França. Eles vão começar a fazer pirataria. Tanto a Inglaterra quanto a França, eles só vão entrar mesmo nas navegações para fazer descobertas e criar novas colônias no finalzinho do século XVI. 1580, 1585 é que vão chegar as primeiras esquadras inglesas aqui na América do Norte, e ainda assim eram esquadras de religiosos que estavam fugindo das perseguições religiosas lá da Inglaterra. Assim, bem diferente daquela ideia dos portugueses e espanhóis que estavam saindo para uma grande aventura para encontrar ouro e prata. Então, eles vinham para cá já sabendo que era a América, já sabendo que era uma nova terra, e é claro que tinham esperança de encontrar riqueza, isso é óbvio, mas eles fogem lá da Europa muito mais numa tentativa de encontrar uma espécie de sossego religioso, de paz religiosa, porque eles eram perseguidos lá, por não seguirem a religião oficial do Estado, que era o anglicanismo. Os franceses foram também grandes piratas, também vão fundar colônias aqui na região norte da América do Norte, principalmente a oeste do rio Mississippi. O rio Mississippi passa aqui bonitinho, ó. Então eles vão fundar aqui uma colônia chamada Louisiana, isso já no final do século XVI, início do XVII. Partes aqui do Canadá, eles também vão fundar colônias por aqui. Quebec, por exemplo, que é uma província importante lá do Canadá, foi fundada pelos franceses, né? Eu não sei se vocês sabem, mas lá no Canadá existem duas línguas oficiais, o francês e o inglês. Justamente por isso, porque inicialmente o território era da França. Depois houve uma guerra entre França e Inglaterra, já no século XVIII, chamada Guerra dos Sete Anos, e a Inglaterra acabou tomando da França todas as suas colônias da América, tanto as do oeste, aqui oeste do Mississippi, quanto as colônias do Canadá. Mas, enfim, enquanto não fundaram colônias, ali no final do século XV, começo do século XVI, ingleses e franceses fizeram pirataria. Então, aquela história dos piratas do mar que atacavam navios e roubavam os carregamentos de ouro dos espanhóis e tal, é verdade.
É claro que nos filmes a gente vê isso de uma forma romantizada, né? Cheio de aventuras e tal. Piratas do Caribe, quem nunca assistiu, talvez a realidade não fosse tão poética assim. Mas eles eram assaltantes do mar. E havia dois tipos de pirataria, né? Havia os piratas, piratas mesmo, né? Que eram chamados de autônomos, quer dizer, um cara lá que tinha um navio, ele reunia lá um bando de assaltantes e iam atacar navios espanhóis para roubar o ouro. E havia os piratas patrocinados pelo Estado, são chamados de corsários. Então, um determinado navegador recebia do governo, ou da Inglaterra, da França, haviam piratas holandeses também, não eram muito comuns, mas haviam também. Eles recebiam um documento chamado Carta de Curso, que era uma autorização para eles assaltarem navios de outras bandeiras e roubar a carga e dividir com o rei do país que o patrocinava. Eles eram os corsários. Eram piratas da mesma forma, mas digamos que fossem piratas estatais, né, vamos chamar assim. E existem histórias incríveis, né, sobre isso, algumas evidentemente fruto da imaginação, ninguém sabe se são verdadeiras ou não. Tem uma história, por exemplo, de um carregamento de ouro dos espanhóis, isso já na época que a Espanha havia encontrado muito ouro nas terras do México, nas terras dos astecas, eles levavam carregamentos, navios carregados de ouro até a Tampa. Então, uma dessas esquadras espanholas, formada por 7 navios, chamados 7 galeões, né? Galeão é um tipo de navio, de caravela. E esses 7 navios teriam sido afundados, então, por um pirata chamado Francis Drake, que é o pirata talvez mais famoso da história, né? Se vocês derem um Google, vocês vão ver muitas histórias bacanas sobre o Francis Drake. Então, ele teria, na luta para tentar tomar esses navios, eles teriam afundado esses 7 navios, que até hoje repousam no fundo do mar. Não sei se é verdade ou não, pelo menos existe a lenda do tesouro dos 7 galeões. E até hoje, por incrível que pareça, existem empresas que investem pesado na procura desses navios, porque ninguém sabe ao certo onde eles naufragaram, se é que realmente naufragaram, e se naufragaram eles passados 500 anos, né, eles devem estar cobertos de lama no fundo do mar, que vai dificultar muito para os sonares encontrarem, mas se chegarem a encontrar, eles vão encontrar um tesouro assim absurdamente valoroso, não tanto pelo ouro, mas pelo valor histórico que ele teria. Seria uma descoberta incrível, né? Se é que realmente existiu. Mas esse tipo de lenda existia porque a pirataria era uma prática muito comum. Por que eles faziam a pirataria? Justamente por não reconhecer o Tratado de Tordesilhas, né? Esse mapa aqui é bem legal, vocês vão ter uma ideia bacana aqui de como ficou a América, né, e os pontos aqui de colonização. Tudo que vocês virem em vermelho aqui, por exemplo, o Brasil, né, pertencendo a Portugal, aqui as ilhas, né, Cabo Verde, Açores, tá, o Cabo Verde aqui Açores, aqui em cima Cabo Verde, onde os portugueses já plantavam cana-de-açúcar desde o começo do século XV. Aqui as colônias, né, aqui a região que seria a Costa do Ouro, como eles chamam, Rio do Ouro. Aqui nós temos Guiné, aqui nós temos Moçambique, aqui nós temos Goa, em Calicut, na Índia, aqui nós temos a colônia de Macau, e aqui nessa parte verdezinha é a parte que coube a Espanha. Observem que a Espanha ficou com um território muito maior do que Portugal dentro da América. Os nossos vizinhos latino-americanos aqui são todos de origem espanhola. Desde lá do México até o sul da Argentina, é tudo de Espanha, era tudo da Espanha. Isso até o começo do século XIX, quando se promoveu a libertação dessas colônias e elas se transformaram em países. Falei para vocês agora há pouco do Estreito de Magalhães, é aqui, ó. Aqui tem uma passagem que separa essa ilha do restante do continente. Então, o que fez o Magalhães? Ó? Ele saiu de lá, de Portugal, e ele fez esse trajeto aqui, ó. Passou aqui, deu a volta ao mundo e chegou aqui nas Ilhas do Cipango. Foi a primeira volta ao mundo, a primeira viagem de circunnavegação. Ele concluiu essa viagem em 1520, começou em 1519, terminou em 1520. Essa aqui é a linha de Tordesilhas, ó, a parte vermelha de Portugal, da parte verde em diante da Espanha. Acho que esse mapa está bem didático, né, para vocês entenderem.